Alô pessoal, alô igreja, tão bom podermos estar juntos em mais um domingo. E é fantástico, eu tenho pensado na igreja quando começou, e acho que já disse isto outras vezes, como a igreja quando começou se encontrava de casa em casa, e agora é exatamente isso que está a acontecer. Muito facilmente nós estamos a entrar na casa uns dos outros. E tanto fazemos a nossa celebração da nossa casa, como da casa da Tita, do Nelson, da Débora, do Joel e de outros, e todos juntos, com o mesmo coração, com o mesmo espírito, com esta mesma vontade de celebrar Jesus. Estamos juntos. Na semana passada eu falava-vos acerca de como eu tenho refletido sobre o nosso olhar, sobre a nossa perspectiva, sobre o nosso foco nestes últimos dias. E curiosamente esta semana eu li um texto com base em Colossenses 3:2, que diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Há outras traduções que dizem: coloca os teus olhos nas coisas que são lá do alto, nas coisas que são divinas, nas coisas que são de Deus. E nesse texto falava acerca de homens que foram ver, observar baleias. Foram naqueles passeios, eu não sei se tu já tiveste a oportunidade de o fazer, eu nunca fui nesses barcos que vão dar voltas para ver baleias ou para ver golfinhos, mas estes homens tinham ido com esse objetivo, com esse propósito, com esse desejo de ver e observar baleias. E alguém captou de um outro barco ou de um helicóptero, não sei, uma imagem desses homens a olhar numa direção e a baleia exatamente na direção oposta. E provavelmente eles vieram daquela viagem frustrados, tristes, porque o objetivo deles não foi alcançado. Aquilo que eles mais queriam ver, eles não puderam ver. Porquê? Porque eles estavam focados numa pequena parte do oceano. E às vezes na nossa vida pode ser assim. Nós podemos estar demasiado focados numa pequena parte. O Simão, esta semana, de repente dá um grito gigante. Porquê? Porque passa uma mosca. E vocês sabem quando alguma coisa passa muito próximo, parece que é algo muito maior e causa um terror e um pânico em nós que quem vê de fora acha só ridículo. Às vezes eu acho que nós podemos ter essa perspectiva sobre a vida e estar tão próximos e tão focados em coisas pequenas que perdemos o panorama geral, o big picture. E agora que vamos louvar a Deus juntos, a Tita e o André, eles vão nos dirigir em breve, mas eu gostava de vos desafiar, de te desafiar a conseguires e a pedires a Deus que te dê perspectiva do todo, que te dê perspectiva daquilo que Ele te quer mostrar, daquilo que é a vida, do teu propósito, da tua parte. Eu não sei se durante estes dias tens sentido um bocadinho, é muito fácil quando nós estamos fechados e confinados focarmos em coisas pequeninas, mas vamos mesmo orar, e o louvor tem este poder de mudar a nossa perspectiva. Enquanto nós colocamos os nossos olhos em Deus, de repente o nosso olhar, a nossa perspectiva, ela muda. E este é o meu desafio para vocês esta tarde. Então, Tita e Nelson, Tita e André, desde já muito obrigada por nos liderarem, e passamos para a vossa casa. Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos à minha casa. Queria convidar-vos nesta tarde a tirar um tempo para adorar a Deus. Vamos aproveitar este momento para glorificar a Deus como Ele merece ser glorificado e adorá-lo também. Estão firmes em ti.
nosso Rei. E nesta tarde eu gostava de partilhar alguma coisa com vocês que tem vindo a aparecer no meu coração, tem vindo ao meu coração durante esta semana, há uns tempos para cá, e fala acerca daquela passagem na Bíblia em que diz que no mundo nós vamos ter aflições, mas temos que ter bom ânimo porque Deus venceu o mundo. E durante esta fase de incerteza, durante este momento que todos nós estamos a passar, em que todos nós temos medos, em que todos nós temos algumas reticências sobre como é que vai ser o dia de amanhã, como é que vai ser este novo dia amanhã, nós temos dois caminhos. Temos o caminho em que nós escolhemos a ansiedade, em que nós escolhemos manter-nos ansiosos, manter-nos preocupados, manter-nos com medo, e isso vai mudar a nossa forma de ver a vida, vamos andar infelizes e tristes. E temos outro caminho em que a incerteza existe, mas nós temos uma confiança e podemos confiar em Deus, naquele que venceu todas as coisas. E houve uma música que eu andei a ouvir durante esta semana que falava acerca de Jesus já venceu tudo, Jesus não está preocupado com o dia da manhã, está preocupado contigo. Então vamos investir. Se Ele não está preocupado com o dia da manhã, não nos vamos preocupar também. Vamos confiar neste Deus que já venceu todas as coisas e vamos nos alegrar nele e vamos descansar nele. Se calhar tu não conheces Jesus, se calhar é a primeira vez que estás a ouvir falar deste Jesus, se calhar já ouviste falar. Existem estes dois caminhos, um é mais fácil do que o outro. O de nós nos mantermos infelizes, o de nós nos mantermos com medo é mais fácil do que se calhar dar o passo em frente e assumir a fé e confiar em Jesus, mas vai valer a pena. Experimenta nesta tarde dar o passo em fé, experimenta nesta tarde aventurar-te e descansar em Jesus e dormir bem e saber que Ele vai trazer a provisão para a tua vida e que o dia da manhã até pode ser difícil, mas existe uma confiança e que Ele está connosco. Bora lá.
Jesus, eu te amo. Que declaração incrível que acabámos de fazer. Obrigada, Tita, obrigada, André, por nos dirigirem num louvor tão poderoso. E que as nossas palavras de louvor não terminem aqui. Louvar não é só cantar, não é só este tempo que temos ao domingo, mas louvar é um estilo de vida. E eu gostava de vos convidar a louvarmos, a continuarmos por mais 1 ou 2 minutos, a louvarmos a Jesus por quem Ele é. Então nós vamos orar juntos, nós vamos falar com Ele, nós vamos dizer e ser completamente transparentes na sua presença. Dizer, e se tu não sabes o que dizer a Ele, se tu não tens muitas palavras, nem sentes que és eloquente o suficiente, diz isto, diz: Jesus, eu te amo. Mas fala com Ele, desafio-te e fica atento àquilo que Ele quer falar contigo. Então fecha os teus olhos ou não, fica de olhos abertos, mas se tens alguém contigo em casa, fala com essa pessoa também. Vamos juntos orar ao nosso Deus, que é incrível. Jesus, nós amamos-te, nós amamos a Tua palavra, nós amamos a Tua pessoa, Deus, e nós queremos aprender a amar-te mais, nós queremos progredir neste nosso amor. Nós queremos conhecer-te mais, conhecer o Teu coração, conhecer quem Tu és. Ensina-nos, Deus, a amar-te com tudo aquilo que há em nós, com todas as nossas forças, com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento. Tu és absolutamente incrível, Deus. Obrigada pelo propósito, pela segurança que podemos ter em Ti, pela confiança que nos ajuda a dar passos de fé. Senhor Jesus, eu oro por toda a Tua igreja, Senhor, a Igreja Vida Lisboa, mas também igreja no nosso país, igreja neste mundo, para que este seja tempo de nós nos chegarmos a Ti, de nós nos ajoelharmos na Tua presença, de nós nos rendermos o nosso coração, rendermos as nossas vidas, de pedirmos perdão, Deus, e reconhecermos os nossos erros. Reconhecemos acima de tudo que precisamos de Ti, Deus, que somos completamente dependentes da Tua presença, da Tua direção, da Tua palavra, do Teu abraço, da Tua companhia. Amamos-te, Jesus, e esta tarde queremos declarar isto mesmo, que Te amamos, que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o nosso Deus. Não queremos agora, neste tempo, pedir nada, mas queremos apenas declarar e deixar-nos estar na Tua presença. Fala connosco. Fala connosco também quando vamos ouvir a Tua palavra, que os nossos corações possam estar disponíveis, abertos, sensíveis, e que possamos ser como o homem que constrói a sua casa na rocha, que com aquilo que ouvimos, com aquilo que Tu revelas a nós, com aquilo que o Teu Espírito Santo fala ao nosso coração, não possa ser em vão, mas que nós possamos usar isso para construir a nossa vida, e dessa forma a nossa vida, a nossa casa, os nossos lares, eles possam ser construídos na rocha e dessa forma não serem abaladas. Amamos-te, amamos a Tua palavra, amamos quem Tu és, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amor é também um verbo que eu acredito que se conjuga em ação. Amor só de palavra tem pouco sentido, então nós demonstramos amor, nós demonstramos, é isso mesmo, nós demonstramos amor através da forma como nós vivemos, como nós fazemos alguma coisa com aquilo que sentimos. E neste sentido eu gostava de desafiar-te a demonstrares o teu amor por Deus também na forma como tu podes ofertar e continuar a dar. Nestes tempos pode parecer estranho, não estamos fisicamente presentes, mas é fundamental e como forma também do teu amor, da tua fidelidade a Deus e à sua igreja. O Timóteo vai lançar o slide e nós temos várias maneiras diferentes que podemos continuar a ofertar. Então vamos ser generosos e viver vidas cheias deste amor que nos levam não a ficar no mesmo lugar, mas que nos levam a ir mais além, na forma como vivemos, na forma como nos damos e como damos também. Então ficam aí as maneiras e logo a seguir as maneiras de darmos a nossa oferta e logo a seguir o Tiago irá então partilhar connosco a palavra de Deus. Fica atento e que bom que é podermos juntos debruçar-nos e aprendermos e crescermos na palavra de Deus. God bless.
Olá a todos, bem-vindos àqueles que entretanto se juntaram a nós. Nós estamos mesmo para começar a partilhar a Palavra de Deus nesta tarde e deixem-me-vos lançar já este desafio. Que nós possamos abraçar Cristo, que nós possamos abraçar a Sua Palavra, não apenas em momentos como estes, mas diariamente. Que nós possamos permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração e nos ensine. E este é o grande desafio para nós nesta tarde. Nós vamos ler do livro de Juízes, capítulo 6, do versículo 11 até ao versículo 16. Juízes, capítulo 6, versículos 11 até ao versículo 16. E deixem-me-vos dizer e contextualizar um bocado em que este livro retrata de uma forma muito clara alguma coisa que acabava por ser um padrão no povo de Israel. Que era esta inconstância, esta inconsistência no seu relacionamento com Deus. Ora viviam perto de Deus, ora viviam longe de Deus. E havia uma curiosidade que era, sempre que Deus levantava alguém para liderar o povo de Israel, o povo vivia perto de Deus. Sempre que, por algum motivo, essa pessoa deixava de estar presente, o povo voltava-se a afastar de Deus. E eu lembro-me que quando eu e a Eva servíamos numa igreja em Lagos, onde servimos durante 5 anos, nós dizíamos, durante todos esses anos, nós dissemos uma coisa com muita regularidade aos jovens, a toda a igreja: pessoas vêm e pessoas vão, mas Cristo é aquele que permanece. E esta é a realidade, que Cristo seja suficiente na nossa vida. É verdade que há pessoas que são importantes na nossa vida. É verdade que há eventos, há momentos, há aquela mensagem que foi extremamente importante na nossa vida. Mas todas essas coisas terrenas são passageiras. Mas Cristo é eterno. Então que Ele seja suficiente na tua vida e na minha vida, independentemente das circunstâncias, que nós diariamente possamos firmar a nossa vida na Sua Palavra e em quem Ele é, em quem Cristo é. E especificamente neste capítulo 6 do livro de Juízes, mostra-nos uma altura em que o povo medianita, povo inimigo de Israel, estava a oprimir de uma forma muito concreta, já há vários anos, o povo de Israel. De tal forma que o povo de Israel não conseguia viver na normalidade do seu dia. Eles fisicamente se escondiam para não estarem expostos a uma ameaça constante do povo medianita. Então, neste contexto, no versículo 11, nós lemos o seguinte. Diz que o anjo do Senhor veio à aldeia de Ofra e sentou-se debaixo do terebinto de Joás, da família de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava a limpar o trigo às escondidas num lagar para que os medianitas não o vissem. Então o anjo do Senhor pôs-se diante dele e disse: o Senhor está contigo, valente soldado. Gedeão respondeu: desculpe, Senhor, se Deus está connosco, porque nos acontece tudo isto? Onde estão as coisas maravilhosas que os nossos pais nos contaram, que o Senhor costumava fazer, a maneira como os tirou do Egito? E o Senhor abandonou-nos e entregou-nos aos medianitas. Então o Senhor disse: aproveita essa tua bravura e vai contra os medianitas em socorro de Israel. Sou eu quem te ordena. E Gedeão respondeu: mas como posso eu salvar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou o filho mais novo. O Senhor replicou: podes fazê-lo, porque eu vou ajudar-te. E destruirei os medianitas como se fossem um só homem. O tema da minha mensagem nesta tarde é takeaway ou comida caseira. Takeaway ou comida caseira. Esta semana eu comecei o novo devocional da Casa da Cidade, uma igreja com quem nós caminhamos muito perto, uma igreja amiga também da nossa casa. E aquilo que eu gosto neste devocional é isto, é que ele não nos apresenta uma refeição pronta a comer. Ele indica-nos sim os ingredientes para sermos nós a preparar a nossa própria refeição. Atenção, nada contra esta ideia de takeaway, Uber Eats, Glovo. Aliás, nós cá em casa até estamos a ficar fãs disso. Por isso, nada contra isso. O desequilíbrio entre o takeaway e a capacidade e disposição de cozinhar a própria comida, isso que me preocupa. Porque isto leva-me a pensar que, no mesmo sentido, muita gente esteja a optar por uma espécie de takeaway da alma. Mais fácil, mais rápido, pronto a comer. E mais uma vez, nada contra esse takeaway. Eu próprio gosto de ler um bom livro. Sei e gostava de poder ler mais, e também sei que isso só depende de mim, mas gosto de ler um bom livro. Eu gosto de ouvir um bom
bom podcast. E tudo isso é importante, é necessário e ajuda-nos inclusive até a ver diferentes perspectivas acerca de um mesmo assunto. E muitas das vezes isso pode nos levar e ser um ponto de partida, nos levar a vivermos alguma coisa absolutamente incrível da parte de Deus na nossa vida. No entanto, que isso não roube a nossa capacidade individual de prepararmos a nossa própria refeição. O que é que eu quero dizer com isso? De por nós próprios e não depender de ninguém, nós temos a capacidade de pegar na palavra de Deus e de poder lê-la e permitir que o Espírito Santo fale através dela à nossa vida. E isto é de uma importância fulcral na nossa vida e no nosso dia-a-dia, que nós nos possamos deixar guiar pelo Espírito Santo nesta descoberta, nesta aventura de ler, de nós nos deixarmos apaixonar por aquilo que é alimento espiritual para a nossa vida. E Gideão disse a Deus, nos textos que nós acabámos de ler, onde é que estão as coisas maravilhosas que os nossos pais nos contaram que o Senhor costumava fazer? Eu vou voltar a ler, onde é que estão, disse Gideão a Deus, aquelas coisas maravilhosas que os nossos pais, que os nossos antepassados, que os nossos avós, que as pessoas que caminhavam perto nos contaram. Notem, o problema de Gideão é que a fé de Gideão estava baseada na fé dos outros, naquilo que aconteceu com os outros, na experiência pessoal que eles tiveram com Deus. Não estava baseada na sua própria experiência com Deus. E muitas das vezes eu receio que nós possamos ser pessoas, cristãos, pessoas que se dizem discípulos, que estão a seguir a Cristo e que nós possamos estar a falar de cor. Nós, e eu, grande parte, não sei se já todos repararam nas redes sociais, nós temos feito alguns posts acerca disso. Nós temos um novo animal de estimação, um periquito. Recebemos no fim de semana passado e aquilo que aconteceu foi que nós recebemos então esse periquito e eu sinceramente nunca tinha tido pássaros sequer, a Eva já tinha tido, mas ela foi pesquisar no dia a seguir acerca do periquito. Então chegámos a algumas conclusões muito interessantes. Uma delas é que ele tem uma capacidade de adaptação absolutamente incrível ao meio em que está. Percebemos também que são pássaros muito inteligentes e há uma característica e que nós nos apercebemos, e daí nós termos começado a pesquisar sobre isso, é que a sensação que dava, e foi um bocado estranho ao início, devo confessar-vos, é que parecia que ele estava a falar, que ele conseguia falar. E nós, ao pesquisarmos sobre o periquito, chegámos à conclusão que, de facto, eles têm esta capacidade de falar. Provavelmente não com a mesma clareza com que um papagaio, por exemplo, fala, mas eles conseguem como que memorizar o som e reproduzir, imitar aquilo que ouvem. Agora, aquilo que acontece é, eles não têm a mesma consciência que eu e tu temos. Eles não conseguem ter esta conversa, eles não conseguem estar aqui e como que a pregar a palavra de Deus, não é para todos nós. Eles não conseguem fazer isso, mas eles conseguem simplesmente reproduzir alguma coisa que ouvem, ok? Não há essa consciência como nós temos essa consciência. E sabem uma coisa? Deus não quer que nós possamos ser como uma espécie de papagaios ou de periquitos daquilo que nós nos habituamos a ouvir, daquilo que é não apenas a história dos outros, mas deixem-me até ir mais longe, até mesmo acerca da nossa própria história. A tua história e a minha história não terminam aqui. A nossa vida, há mais capítulos para serem escritos. E a questão é, queres tu continuar a fazer parte desta história? Não basta apenas nós contarmos acerca de nós, daquilo que nós ouvimos, daquilo que outros viram. Não, nós precisamos de, ok, celebramos, respeitamos, é extraordinária a experiência dos outros de fé que inspiraram a nossa própria vida, mas nós precisamos de começar a contar a nossa própria história de fé. E isso começa e acontece com um relacionamento individual, pessoal, com Deus. Então acontecia isto com Gideão. A sua fé estava firmada na fé dos outros. E aquilo que começa a criar mudança na vida de Gideão foi quando ele coloca esta questão: mas como posso eu salvar Israel? Mas como posso eu salvar Israel? E foi isto que veio causar mudança na vida de Gideão. Diz o Senhor, diz o texto que o Senhor replicou: podes fazê-lo, porque eu vou ajudar-te. E deixem-me dizer duas coisas, ou focar dois aspectos muito importantes em relação a este texto. Quando Deus chama Gideão para um propósito específico, para o conduzir a um propósito específico e ajudar a salvar Israel,
ele disse-lhe duas frases que são chave e marcantes no diálogo que ele teve com Gedeão. Primeira, o Senhor está contigo. E segunda, tu podes porque eu vou ajudar-te. E isto leva-nos a um ponto que é tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, nós fazemos-lo porque o Senhor está connosco e porque Ele nos pode ajudar. E isto é fulcral na nossa vida. Nós precisamos de Deus em nós. Todas as vitórias que nós possamos alcançar na nossa vida é por causa da graça de Deus na nossa vida. É porque Ele nos criou. É porque Ele nos deu vida. É porque Ele nos deu ar para respirar. É porque Ele nos deu forças para trabalhar. Capacidade para estudar. Tudo é por causa dEle e tudo deve ser para Ele. E Gedeão, quando ele coloca esta questão, isto foi o grande ponto de viragem que fez a transição entre ele deixar de viver a sua fé com base na experiência que os outros tiveram com Deus e ele começar a viver a sua própria experiência com Deus. E isto fez uma diferença gigante na sua vida. E deixem-me vos dizer uma coisa. Há um texto na palavra de Deus em Mateus 7, nos versículos 28 e 29, que diz-nos que depois de Jesus acabar de falar às multidões, diz que as multidões, as pessoas que o ouviam, ficaram completamente admirados pela forma como Jesus as ensinava. Porque eles diziam, versículo 29, eles diziam, a razão disso acontecer é porque ele distinguia-se dos mestres da lei. Porque eles entenderam isto, entenderam que ele não ensinava com uma autoridade de outros, mas ele ensinava com a sua própria autoridade. Há um texto da palavra de Deus que fala em que havia uma mulher sunamita que olhou para Eliseu e diz que o observava e que de repente vira-se para o seu marido e diz assim, olha, eis que eu tenho observado que este homem é um santo homem de Deus. E quantas das vezes nós não olhamos, e recentemente eu tenho ouvido isto, e é tão bom ouvir estas coisas. Nós, como igreja, falámos isto acerca daquele, do outro, em que nós reconhecemos que aquela pessoa carrega a presença de Deus. Que a presença de Deus está na vida daquela pessoa, e isso é fantástico. Mas deixa-me perguntar, porquê que isso acontece? Porque na vida dessa pessoa, e as pessoas reconhecem isso, porque há um relacionamento diário com Deus. Isso consegue-se, essa diferença. Se calhar é isso que é ser o sal e ser luz. Não é o facto de nós podermos carregar uma mensagem. É o facto de nós podermos viver a mensagem que nós carregamos. E isso faz uma diferença gigante. E este foi o ponto de transição de Gedeão deixar de viver pela fé dos outros e começar a viver pela sua própria fé em Deus, pelo seu próprio relacionamento com Deus. E foi este encontro que tirou Gedeão de um esconderijo, de um lugar de medo, de dúvida e de revolta, e que o conduziu a um lugar na história, colocando na lista dos heróis da fé, como nós lemos o nome dele em Hebreus no capítulo 11. Porque deixou de ser, não era mais acerca dos outros, mas sim da sua própria caminhada com Deus. E eu gostava de nos desafiar nesta tarde e durante esta semana, nos permitirmos, ou a permitirmos que o Espírito Santo interrompa a tua rotina. E que te ajude a descobrir aquilo que Ele te quer ensinar através da sua palavra. Nós precisamos de permitir, Espírito Santo, se tu queres falar, se tu queres interromper a minha rotina, se tu queres interromper os meus planos diários, tu estás completamente à vontade para o fazer. Porque aquilo que eu mais quero é descobrir a beleza de uma caminhada diária contigo. Então, para isso, eu gostava de rapidamente focar lançar 3 desafios. Primeiro desafio. Para isso, tu precisas de te desligar. Desliga-te. Desliga-te de tudo aquilo que está a ocupar a tua mente e o teu tempo. É interessante que os Salmos, várias vezes, eles usam o termo Selah, que acaba por quase ser um convite a uma pausa. Faz uma pausa. E quando eu estou a dizer para nós nos desligarmos, e tenho consciência que não é de todo um exercício fácil de nós fazermos, eu não estou a falar de nós nos desligarmos num sentido físico, num sentido material, se podemos dizer assim. Ok, não é o desligar do estilo, ok, eu agora vou meter um dia de férias para me desligar do trabalho. Eu agora vou chegar a casa, vou mais cedo para casa, desliguei-me do trabalho e agora vou para casa e vou-me desligar do trabalho. Não, porque tu até podes meter um dia de férias, uma semana de férias, 15 dias
Tu até podes vir para casa mais cedo, mas podes continuar com a tua mente concentrada e focada no trabalho ou nos estudos que tu tens, no exame que tens que preparar, seja aquilo que for. Por isso, este desligar não é um desligar no sentido físico. Também, sem dúvida, mas é um desligar na nossa mente e no nosso coração. Ah, Tiago, mas isso é tão difícil. Pois é, mas tu podes, sabes porquê? Porque tal como Deus disse a Gedeão, o Senhor está contigo e Ele vai ajudar-te. Então desliga-te, faz uma pausa e permite que a Bíblia te desafie isso e te ensine. Faz uma pausa para quê? Leva-nos ao segundo desafio, para meditares na palavra de Deus. Aquilo que mais me assusta não é tanto, claro que me assusta também, mas não é tanto o quão poucas pessoas estão a ler a palavra de Deus. E nós precisamos de ler mais a palavra de Deus. Mas aquilo que verdadeiramente, ou que mais me assusta, são aqueles que leem a palavra de Deus, mas que não meditam nela. Leem, mas não meditam. E é extremamente importante nós meditarmos na palavra de Deus, porque é quando eu medito na palavra de Deus que eu permito que ela fale à minha vida, que eu permito que ela fale ao meu coração, que eu permito que ela ganhe raiz dentro do meu coração. Isto leva-nos para o terceiro desafio. Ok, é importante nós nos desligarmos, é importante nós meditarmos e é importante nós, terceiro desafio, permitirmos que a palavra de Deus fale ao nosso coração. Descobre o que é que ela tem para te dizer. Se nós agora fizéssemos neste momento, e se calhar até vamos fazer mesmo, um momento de pausa, e eu te perguntasse, ou se tu me perguntasses a mim, ou perguntar à pessoa, se for o caso, que está ao nosso lado neste momento, o que é que Deus falou à tua vida durante esta semana? O que é que tu irias responder? O que é que tu irias responder? O que é que Deus falou à tua vida? O que é que aconteceu de novo nesta semana, ou mesmo sem ser de novo, alguma coisa que foi relembrada? O que é que tu tens para dizer acerca disso? Qual é que seria a nossa resposta? Vamos permitir que a palavra de Deus fale ao nosso coração. Descobre o que é que ela tem para te dizer. E é aí que ela vai encontrar espaço no nosso coração para se enraizar, estender as suas raízes para que nós possamos crescer cada vez mais fortes e saudáveis na nossa vida e em Cristo. O Salmo 1, versículo 1 a 3 diz o seguinte, diz: Feliz o homem que põe toda a sua alegria na lei do Senhor e nela medita. Põe a sua alegria. Eu amo tanto esta palavra. E não estou a falar de uma coisa forçada, eu não estou a falar de uma coisa que pode soar a hipocrisia, não. Mas nós nos apaixonarmos mesmo pela sua palavra e termos alegria nela. Será que tu tens alegria na palavra? Será que eu tenho alegria na palavra de Deus? Porque quando nós temos alegria, nós procuramos lê-la, nós queremos lê-la, nós sentimos necessidade de a ler. Então o Salmo diz, e o salmista fala, que feliz o homem que põe toda a sua alegria na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É importante meditar, ter alegria, paixão por ela e meditar nela. E ele é, diz o texto, ele é, e isto fala-nos de identidade. Este exercício torna-nos em alguém. Não é apenas no sentido de nos dar alguma coisa, mas de nos tornar em alguém. Fala de identidade. Ele é como uma árvore plantada à beira da água corrente, que dá o seu fruto na estação própria. Isto fala-nos de quê? De organização. Fala-nos de constância, de consistência. Dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não murcham. Ainda que o nosso exterior vá envelhecendo, o nosso espírito se renova a cada dia e se torna mais forte nele. E dá o seu fruto na estação própria e as suas folhas não murcham. Em tudo o que ele faz é bem sucedido. E deixa-me concluir dizendo, nada contra, e relembrar isto, nada contra o takeaway. Aquilo que eu quero apresentar é esta ideia, que há, no entanto, um poder enorme quando tu te permites cozinhar a tua própria comida. O que é que Deus está a falar à tua vida? O que é que Ele está a falar ao teu coração? Até quando é que tu vais continuar a contar as histórias de fé dos outros? Ou as tuas mesmas histórias de fé? É tempo de tu começares a contar as tuas próprias histórias de fé. Então o desafio é simples. Dedica-te
à cozinha. Aprenda a ser um cozinheiro da alma. Aprenda a ser um cozinheiro do teu espírito. Aprenda a escutar aquilo que a palavra de Deus diz. Abraça, que ela te acompanhe todos os dias, que ela te acompanhe de dia e de noite. Tiago, mas será que eu tenho que estar ali quase que o tempo todo a ler? Não, não é isso. Às vezes o meditar na palavra não é o que tu tens que, não tem a ver com quantidade do que tu lês. Às vezes pode ser apenas uma frase, pode ser um versículo, pode ser 2 ou 3 palavras num determinado contexto da palavra de Deus que tu lês ou que tu escutas e que tu ficas a meditar naquilo. E nesse momento em que tu te desligas, em que tu meditas e em que tu permites que o Espírito Santo fale, a palavra de Deus vai enraizar-se em ti, vai transformar a tua vida e vai permitir que tu possas ser como uma árvore plantada junto a ribeiros. Vai-te dar uma identidade e tu vais produzir fruto, e esse fruto vai ser o teu legado por gerações à tua frente. Então eu gostava de te convidar nesta tarde a fechar os teus olhos onde tu estás e a permitires que o Espírito Santo fale ao teu coração, a permitires que Ele renove a tua vida, renove o teu entendimento, que Ele possa ajudar-te a pôr em ordem aquilo que está em total desordem na tua vida. E deixa-me dizer-te, nada contra o takeaway, nada contra um podcast, contra uma boa mensagem online, nada contra um bom livro, nada disso. Isso é importante, continua a fazê-lo, mas que isso não roube a importância de tu caminhares diariamente com Deus e de seres capaz de cozinhar a tua própria refeição. Então eu gostava de orar por ti. E se tu me estás a ouvir nesta tarde e tu nunca entregaste a tua vida a Cristo, tu nem sabes, ou estás a ouvir agora pela primeira vez, se calhar, a palavra de Deus e acerca destas coisas, meditar, permitir, desligar a palavra de Deus e tudo isso, eu quero dizer, a palavra de Deus diz-nos que Jesus é o pão da vida. E quando ele usa esta imagem, é apenas uma imagem acerca de eu sou aquele que, da mesma maneira como vocês precisam de alimento físico para estarem fortes e saudáveis, eu sou aquele que para a vossa vida espiritual, eu sou o único que consegue verdadeiramente satisfazer e alimentar. Vocês podem procurar em tudo, mas se o vosso objetivo é o Pai, é o céu, então só há um caminho, é Cristo. E esta é a pessoa que nós estamos a apresentar nesta tarde. É desta pessoa fantástica, o único que deu a sua vida por nós, que morreu por nós. É desta pessoa que nós falamos nesta tarde. Então nós queremos apresentar-te isto. Nós queremos apresentar-te esta pessoa. Nós queremos desafiar-te a tu tomares esta decisão e a entregares a tua vida a Cristo. Então eu gostava de orar, eu vou orar. E para todos aqueles que estiveram a escutar, que nós possamos aplicar esta palavra, saber aplicar esta palavra à nossa vida no momento que estamos, no contexto que estamos, e permitirmos que o Espírito Santo nos ajude a crescer mais e mais em Cristo, está bem? Eu gostava que nós orássemos. Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua fidelidade por nós. Obrigado porque tu estás presente na nossa vida de uma forma muito concreta. E nesta tarde, Deus, eu quero pedir-te, Deus, que nós nos possamos, que tu nos ajudes, porque tu estás connosco. Ajuda-nos, Deus, a irmos mais fundo no nosso relacionamento contigo. Deus, nós oramos para que tu nos ajudes nessa caminhada, que nós possamos caminhar perto, que o nosso coração possa ser rasgado diante de ti, rendido diante de ti, Deus, no sentido de nós somos teus, tu és nosso, nós vivemos para ti, entendemos o propósito da nossa vida, Deus, e nós queremos ir mais fundo no nosso relacionamento com Deus, Deus. Nós queremos que, tal como as multidões olhavam para ti e percebiam que tu não falavas de cor, que tu não vivias, Deus, de um relacionamento com o Pai por causa da experiência dos outros, não, mas que tu tinhas o teu próprio tempo com Deus, o teu próprio relacionamento com Deus, e que isso fazia toda a diferença. Da mesma maneira, Deus, nós possamos, Deus, imitar-te nisso, Deus, que nós possamos viver isso, o nosso relacionamento com o Pai, Deus, e que as pessoas, ao olharem para nós, elas possam ver essa mesma presença em nós, essa mesma autoridade dentro de nós, Deus, que nós não falamos de cor, e que isso seja inspiração para a vida, Deus, de muita gente. Deus, eu oro, Deus, para que nós possamos ser uma igreja da palavra, uma igreja, Deus, que está conectada com o teu Espírito.
Deus, e que nós possamos, Deus, ser cada vez mais fortes, saudáveis na nossa maneira de viver e que nós possamos espalhar esta alegria, este gozo, Deus, este amor, Deus, que te caracteriza e que nós, por sermos teus, nos deve caracterizar também. Pai, nós te pedimos e te agradecemos todas as coisas para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Estamos mesmo a chegar ao fim da nossa celebração e vamos mesmo então pôr em prática aquilo que acabámos de aprender, aceitar este desafio e que durante esta próxima semana nós possamos viver completamente focados em Deus, em Cristo, em quem Ele é e viver tentar viver toda a sua plenitude. Porque aqui na Terra muitas das vezes pode ser difícil, mas um dia nós vamos estar para sempre no céu e essa caminhada eterna começa nesta terra. Então Deus vos abençoe, estamos juntos, estamos a orar e alguma coisa durante a semana que seja necessário, falem connosco, entrem em contato connosco através das redes sociais e nós queremos imenso chegar até vocês, conhecer-vos também e podermos estar juntos em oração, tá bem? Deus vos abençoe e uma boa semana a todos.